Um bairro afastado de Morro Agudo, longe das principais repartições municipais, é um retrato da falta de acompanhamento do poder público. Os moradores voltam a recorrer ao Jornal da Clube para tentar chamar a atenção para essas dificuldades. Morro Agudo tem um dos maiores territórios do estado de São Paulo, 1.388 quilômetros quadrados de extensão, mas a ampla maioria é composta por fazendas e plantações de cana-de-açúcar, nada menos do que 1.089 quilômetros quadrados. É nesse contexto que está Santo Inácio dos Vieiras, uma pequena comunidade que parece um distrito, mas não é. Trata-se de um bairro afastado 30 quilômetros do centro da cidade. Escondida atrás da rodovia, a população local se sente ilhada, longe do atendimento básico da prefeitura. Aqui tudo para nós é difícil, porque tanto para ir para um lado ou para o outro é estrada, né? A gente tinha uma academia da saúde, eles fecharam com desculpa de reforma, o postinho de saúde está interditado, porque chove mais lá dentro que lá fora. A escola foi fechada, eles mandam as crianças para Morro Agudo andar 30 quilômetros para estudar. Então aqui, a gente é isolado de tudo aqui. Na última reportagem do Jornal da Clube em Santo Inácio, a questão principal era a educação. A unidade de ensino do bairro, que ainda está em atividade, recebe alunos só até o 5º ano do fundamental, em apenas um período. Os demais estudantes passam a maior parte do dia longe de casa. Depois a criança tem que ir no ônibus para Morro Agudo para terminar os estudos, sendo que a escola fica fechada no período da tarde, sem nenhum movimento. Era muito mais fácil trazer os professores do que levar 2 ônibus de estudante para lá. Os filhos da gente ficam longe, eles saem daqui às 6h10 da manhã e voltam às 3 da tarde, porque os ônibus ainda passam nas fazendas. Mas a falta de opções na educação não é a única demanda do lugar. Esse quarteirão aqui, ele era um projeto de lazer. Há mais de 15 anos eu moro aqui e até agora ninguém fez nada por ele. E outra, a limpeza a gente tem que estar pedindo, tem que estar exigindo na prefeitura para limpar, porque esse coloião está cortado agora. Mas tem vezes que ele tampa tudo aqui, não aparece aquela coab ali. Encaminhei um projeto para a Câmara Municipal no dia de ontem e será realizada uma sessão extraordinária na segunda-feira, regulamentando legislações. Por que regulamentando legislações? A nossa legislação de Morro Agudo, que envolve o Código de Postura, é dos anos de 1970 e não abrange autorização ao poder público para que realize com maquinário próprio, com estrutura própria, a manutenção de terrenos baldios de propriedades de particulares. A partir do momento que esse projeto for aprovado, eu tenho respaldo legal para fazer a limpeza dessas áreas e, através disso, cobrar posteriormente ao proprietário que não fez a limpeza de suas áreas. Transporte para levar os moradores até a região central de Morro Agudo também é insuficiente. Ele falta no sábado, né? Que ele não vem. E nos feriados que está ele, é fora. E daí ele sai daqui, vamos supor, ele chega aqui às 6h30 e volta só 11h30 e volta às 5 horas da tarde. Aí acabou o transporte. Aqui a gente não tem mercado. Aqui a gente não tem farmácia. Aqui a gente completamente não tem quase nada. Tudo que a gente tem que fazer ou Morro Agudo ou Jaborandi. A academia municipal localizada na praça era muito útil, mas bastou a chuva para que o serviço fosse interrompido. Como a chuva pesou muito, encheu de água para valer. Que punha balde, enchia, o chão estava parecendo uma piscina de água e começou a mofar o teto, que é a laje. E teve que tirar tudo as coisas que fazia da academia, tanto esteira como os pesos, e tem fisioterapia também. Não está tendo fisioterapia porque a sala de fisioterapia está interditada. Por quê? O moço que faz fisioterapia não tem condições de entrar aqui. Outro atendimento prejudicado pelas águas foi o Núcleo de Saúde da Família, único posto médico disponível. Devido às goteiras, não está tendo espaço, teve que interditar salas. Sala de dentista, sala de médico, sala de vacina. Então, isso é real. O posto de saúde é necessário, já estamos preparando todo o processo de manutenção. Só que eu quero destacar também que a população não está ficando desguarnecida no atendimento. Nós disponibilizamos transporte para a população do nosso querido bairro Santo Inácio vir ser atendida na cidade. Inclusive, no nosso centro odontológico municipal, herdamos também esse problema, assim como reitero que herdamos a escola já fechada desde 2000
e 17 e estamos trabalhando para sanar o problema estrutural no posto de saúde, assim como já fizemos no telhado da academia e agora só vai ser finalizada a pintura. Para os moradores, Santo Inácio tem se tornado um depósito de promessas, como este patrimônio público, sem uso e sem proteção. Ele deveria ter se tornado um posto de saúde, uma academia municipal, até mesmo voltado a ser escola. Mas hoje é só um patrimônio público em avançado estado de decomposição, um retrato fiel do que tem se tornado a comunidade. O local já foi muito útil para a educação pública de Morro Agudo. Hoje resta cada vez menos lembranças desse passado, exceto pela lousa, que ainda tem contas registradas. A mesma matemática simples que o poder público precisa colocar em planejamento para dar fim ao desperdício de boas oportunidades em Santo Inácio dos Vieiras. É um desperdício e um descaso com a população daqui, porque a Prefeitura de Morro Agudo não cuida do Santo Inácio, mas eles arrecadam a mesma coisa que arrecada no Santo Inácio, é arrecadado no centro de Morro Agudo. O mesmo valor de imposto que a gente paga aqui no Santo Inácio é pago em Morro Agudo. Felipe Urbinati, de Morro Agudo, para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto. Prazer receber aqui com a gente o Denis Esteves, arquiteto urbanista. Denis, é a segunda vez, né, que a nossa equipe visita a comunidade, afastada, inclusive, lá do centro de Morro Agudo. É um lugar bem pacato, teria tudo para ser um paraíso para quem vive, mas tem serviços públicos faltando, ou seja, o que era para ser um paraíso virou motivo de dor de cabeça. Que análise você faz de tudo isso, Denis? Bem-vindo aqui. Obrigado, boa tarde. Bom, é uma situação crônica para os moradores, né? Afinal, o poder público está nitidamente ausente desse bairro. Então, nós temos ali uma população que recolhe impostos, são contribuintes, tem as suas demandas básicas, seja de saúde, segurança, educação, lazer, enfim, toda uma gama de serviços que deveriam ser providos pelo poder público, uma vez que eles pagam impostos, pagam por isso e não recebem. Então, acaba sendo aquela situação meio que de descaso. Por ser um bairro afastado, uma população não tão densa, poucos habitantes ali, é mais fácil ignorar, é mais fácil fingir que o problema não existe. Então, aí a prefeitura privilegia a parte central da cidade, que é onde concentra os moradores, e, de certa forma, se esquece desses munícipes, que também são contribuintes, e estão mais afastados. É preciso ali que o município invista em acesso, a qualidade dos acessos à estrada, avenida, enfim, o que é usado para ligar a parte principal do município, a área central, até esse bairro, tem que ser mantido em boas condições para que esses munícipes possam se deslocar, seja em período de chuva, seja em período de seca, em qualquer momento do ano, durante o dia, durante a noite. Em casos, por exemplo, situação de emergência, ambulâncias possam chegar a esse local, se for o caso, ou os moradores se dirigirem a um outro hospital. Enfim, é preciso que tenha investimentos para que essa população não fique esquecida no meio do mapa do município. Elas sejam integradas a essa parte central. Denis, e nós vimos aí na reportagem prédios públicos se deteriorando, né? Essa situação só vai dificultar ainda mais uma solução definitiva da prefeitura no futuro, né? Sim, se você tem um prédio público em estado de abandono, significa que foi colocado dinheiro público ali, ou seja, o dinheiro dos impostos dos munícipes foram colocados em uma coisa, isso foi abandonado e esse investimento se perdeu. Então nós temos aí reclamação dos moradores, que o bairro é carente de serviços públicos e nós temos prédios aptos a receber esses serviços que estão abandonados. Então, é um absurdo total. Não é nem o caso de falta de recurso para implantar esses equipamentos. O edifício está lá, precisa ser mantido, precisa ser usado. Urbanismo é muito mais do que pensar só em obras. Sim, é todo um planejamento para o crescimento da cidade e também para o momento atual, para que essas pessoas, essa população, tenha acesso aos serviços públicos, tenha dignidade em suas ações. Enfim, o planejamento urbano tem que prever, nesse caso, por exemplo, como é um bairro isolado, ele é afastado da cidade, então é preciso prever que o bairro precisa de serviços públicos de qualidade, não pode ficar a população sempre dependendo de um deslocamento para a área central do município para resolver as suas necessidades básicas. O poder público precisa levar esses serviços até essa localidade. E Morro Agudo é conhecida também por grandes empresas, principalmente aquelas voltadas ao agronegócio. Uma gestão inteligente buscaria parceria com esses geradores de riqueza?
Sim, é possível buscar a parceria com o setor privado de várias formas, né? Por exemplo, empresas que adotam uma praça assumem a sua manutenção, empresas que patrocinam a instalação de um determinado equipamento como benfeitor de uma determinada localidade, enfim. O município pode, tanto por meio de benefícios, através de isenção ou redução de impostos municipais, como de parcerias diretas, de doação mesmo, junto com essas empresas. É preciso ter boa vontade, ter, em primeiro lugar, planejamento, detectar os problemas, encontrar as soluções e buscar a viabilidade disso, ou por meio de recursos públicos, ou por meio de parceria com a iniciativa privada. O que chama a atenção, Denis, é que quando a nossa equipe esteve lá pela primeira vez, o problema era bem focado ali na questão da educação. E agora a gente já percebe que outros problemas de infraestrutura surgiram, até de abandono. Aí a gente está falando de uma tendência que daqui a pouco se torne um bairro abandonado. Quem puder vai sair de lá. Sim, é um problema recorrente. Quando há pressão, por exemplo, o caso agora que o assunto é levado à imprensa, aparece a solução mágica. Vai lá, conserta, fica tudo bonitinho. Vira as costas, o problema retoma. É preciso que esse trabalho de manutenção seja, se possível, preventivo. Nós tivemos aí o caso, por exemplo, da academia que sofreu durante as chuvas. Tudo bem, foram chuvas fora do normal, mas será que a manutenção das calhas, a inspeção desse telhado estava em dia? Isso foi feito antes da chuva? Então são esses questionamentos, roçada de mato, acompanhar a iluminação, se é competência do município ou se é competência de uma empresa terceirizada, isso está sendo monitorado, está sendo cobrado. Então é preciso que essas ações de cobrança sejam cotidianas, sejam a rotina da gestão pública e não apenas quando a imprensa cutuca. Denis, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.